Boa tarde, professor Thiago. Falando aqui agora sobre o segundo capítulo, né, que é o modelo de workhouse que surgiu lá na Holanda. Ele é um modelo que ele é definido como uma segregação punitiva. E ele surgiu devido à necessidade de independência da Holanda e o tráfico mercantil, que criou uma grande, como é que eu posso falar assim, uma competição entre a Holanda e a Inglaterra, onde a Inglaterra tinha muita demanda, né? E aí a Holanda, para acompanhar, precisava baratear a mão de obra e aumentar a produção, né? Ele retomou o fato de que, assim como na Inglaterra, as workhouses elas também não era somente esse, mas como é que eu posso dizer? Uma das grandes intenções, um dos focos que ela acabava adotando, uma das ações que ela acabava fazendo na economia era de baratear a mão de obra. Porém, não só ela, né? Ela, em conjunto com as suas leis, assim como na Inglaterra, em que tinha um salário mínimo ideal que a pessoa deveria aceitar, senão aquilo já podia ser considerado crime, né? E aí surge também nessa época um pensamento filosófico, não sei se seria filosófico, mas um pensamento que ele é colocado em prática, onde se compara se um, se um escravo valia entre 100 e 200 florinhos, acho que é o nome da moeda, na época, então mais valia um homem trabalhando, né, do que um homem morto. E era isso que eles meio que utilizavam como justificativa para não matar, né, para substituir a pena de morte por uma pena de trabalho. E aí surgiu nessa época como é que eu posso falar? O lugar onde surgiu uma das primeiras workhouses que surgiram na Holanda foi num convento, né? Esse dispositivo, diferente do da Inglaterra, ele buscava não ter lucro, ou seja, quem trabalhava lá não ganhava um dinheiro para lucrar, era só subsistência, e os presos de lá também não ganhavam dinheiro, assim impedindo que os guardas eles não pudessem extorquir os presos, como ele disse que ocorria na Inglaterra. Além disso, essa pena ela era dada para aquelas penas que estavam entre a pena de multa e a pena de morte. Era o que estava ali no meio, o termo para substituir os, o, as outras penas, entre a de multa, que é a mais levezinha, e a de morte, que é a mais grave, né? E os trabalhos, nesse caso, eles eram realizados somente dentro do presídio. Aí ele dá lá um exemplo do pessoal que ficava picotando uma... Ele dá um exemplo do serviço que não é muito importante, não. Aí, além disso, nós temos e o desenvolvimento de pesquisas que ocorriam antes da inauguração dessas casas. Então, elas eram estudadas para antes que elas pudessem acontecer. E uma das coisas que foi adotada, né, era de que o trabalhador ele só podia ser ensinado, ele só era atribuído a ele um único trabalho, porque partia-se do pressuposto que o trabalhador não, né, o preso, ele era burro, já que as classes que eles normalmente eram adotadas para esse trabalho manufaturado e que acabava sendo adotado nas prisões eram classes camponesas, com pouco aprendizado, ou classes mais pobres e moradores de rua, né? Além disso, lá deveria haver o mínimo de inversão de capital e o máximo de lucro em cima da mão de obra dos trabalhadores, não, dos prisioneiros, né? E o pagamento ele era definido pelo diretor do presídio e ele variava de acordo com o comportamento do preso. Ou seja, se a gente fizer uma comparação com o que tem hoje em dia, de acordo com o comportamento, a pena do preso diminui. Lá, de acordo com o comportamento, a pena do preso, o salário do preso aumenta ou diminui, né? O tipo de mão de obra que eu já falei era aquelas mais simples, as camponesas, né? E dentro da casa de trabalho eram adotadas diversas medidas para tentar controlar meio que a cultura e o comportamento de quem estava preso. Dentre essas medidas, vou pegar umas aqui, eram o uso de uniformes padrões,
a proibição de cantar músicas que não fossem permitidas e a proibição do linguajar popular e de blasfêmias, né? De blasfemar, que era, sei lá, xingar, como lá era realizado em um lugar, no, como é que eu posso falar? O estabelecimento lá já tinha uma mão de obra não, né? Era gerenciado por pessoas da religião católica, então blasfemar contra Deus também pode se encaixar nisso aí. E essas medidas todas, no geral, elas tinham tanto o cunho de educar, segregar e punir, mas ela também tinha o cunho de amedrontar aqueles que possivelmente fossem tomar medidas contra a lei, né, e que pudessem fazer com que eles fossem mandados para esse cárcere, né? Ou seja, ele era um instrumento de controle de revoltas, né, das revoltas populares contra as classes burguesas, já que como no período tinha pouca tinham poucas oportunidades de emprego e as que tinham eram muito abusivas, isso causava uma revolta na população, porque ela não tinha oportunidade de emprego e as que tinham eram muito punitivas contra elas, né? Então, a, o, as casas de albergado, né? As casas de trabalho, quer dizer, eram as workhouses, o que eu quis dizer. Tinham essa função de baratear a mão de obra, de fazer um controle da revolta e todas as funções também eram adotadas na casa da Inglaterra, na workhouse da Inglaterra, né? Aqui da Holanda não tem muitas diferenças não. E é isso.